Livro de Atos, capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Aqui eu estarei apresentando os princípios da organização da igreja. Depois eu estarei tratando sobre como os homens se tornam oficiais da igreja. Depois estarei apresentando o que a Constituição da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, fala a respeito disso. E por fim, como a igreja deve tratar este assunto. Mas antes, leiamos o texto de Atos, capítulo 6, verso 1 ao verso 7, que diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós pedimos a Ti, neste momento, o entendimento da Sua palavra. Entendimento este que não é possível aprender através da nossa capacidade humana, mas somente o Teu Espírito pode abrir os nossos olhos para não somente entender a Sua palavra, mas também ser tocado por ela, transformado por ela, impulsionado por ela, guiado por ela. E é nesse intuito que nós então suplicamos que o Senhor nesse momento nos abençoe assim, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de Jesus subir aos céus, Ele se encontrou com seus discípulos e lhes deu algumas instruções. Eles deveriam, por exemplo, descer a Jerusalém, ir até a cidade de Jerusalém, e ali então aguardassem o cumprimento da promessa do Pai. No verso 8 do capítulo 1 de Atos, Jesus diz que eles receberiam poder, e este poder dado pelo Espírito Santo faria deles testemunhas eficazes, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Os discípulos então obedeceram, foram a Jerusalém, e eles perseveravam em oração. Diz o texto no capítulo 1 de Atos, você pode voltar o texto, por favor, no verso 13, que eles se reuniram no cenáculo, os 11 discípulos estavam ali. Mas o verso 14 diz que havia naquela ocasião também mulheres, como Maria, as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e também os irmãos de Jesus. E o verso seguinte, o verso 15, diz que numa certa ocasião, naqueles dias, Pedro se levantou entre os irmãos, e aqueles irmãos, era a reunião de cerca de 120 pessoas. Então houve a eleição de Matias como o sucessor de Judas Iscariotes para compor os 12 apóstolos naquele período. Então, segundo a informação do texto que nós temos, nós aqui nessa ocasião tínhamos em torno de 120 discípulos reunidos em oração. No capítulo 2, veja o que acontece, verso 1 ao verso 4. A promessa se cumpre e o Espírito Santo enche todos aqueles discípulos que estavam ali reunidos.
e a manifestação da presença do Espírito Santo entre aqueles crentes causou um certo ceticismo entre os judeus, e eles questionaram a experiência que aqueles discípulos estavam tendo. Nesse momento, Pedro se levantou e fez um discurso defendendo que aquilo que estava acontecendo naquele momento era nada mais e nada menos que o cumprimento de uma promessa, de uma profecia que se encontrava em Joel. Aqueles que ouviram o testemunho de Pedro e creram em Jesus, eles se arrependeram. E como diz o verso 41 do capítulo 2, eles foram batizados, e houve naquele momento um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Se antes a igreja era composta ou representada por 120 discípulos, nesse momento, depois de ouvida a palavra de Deus, houve um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E com a continuidade da pregação da palavra de Deus, do testemunho dos apóstolos, esse número da igreja continuou crescendo. No capítulo 4, verso 4, diz que depois que ouviram a palavra, aquele número de crentes subiu para o número de 5.000 pessoas. Você percebe, a igreja continua crescendo, ela não para de crescer. E esse número continua crescendo. Olha o que diz o capítulo 5, verso 14. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Aí nós chegamos no nosso texto, capítulo 6, verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos. Verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Agora o capítulo 9, verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz tanto em Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja da Nova Aliança, sob a ação do Espírito Santo, crescia expressivamente naqueles dias. E estudos exaustivos indicam que naqueles dias, na cidade de Jerusalém, viviam em torno de 20 a 35 mil pessoas. E essa informação nos ajuda a entender a representação da igreja e como a igreja naqueles dias estava crescendo rapidamente. Esse texto do capítulo 6, verso 1 ao verso 7, nos indica uma nova fase no desenvolvimento da igreja do Novo Testamento. Até ali, os apóstolos, eles tinham a responsabilidade de dar testemunho acerca de Jesus, ensinar a doutrina, combater as especulações e falsos testemunhos a respeito de Jesus, corrigindo aquelas informações, aqueles eventos que estavam acontecendo na cidade de Jerusalém. Mas também eles tinham que receber as doações e distribuí-las com justiça para socorrerem as necessidades dos pobres. Devido ao rápido crescimento da igreja, os apóstolos começaram a ser pressionados pelas demandas sociais do povo. É o que diz o verso 1 do capítulo 6. Houve murmuração dos helenistas. Eles estavam até ali suprindo muito bem a necessidade da igreja, mas com o crescimento, a pressão sobre eles aumentou e começou a ter murmuração entre os crentes, os helenistas, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas. E este é um problema que nós vivemos quando a igreja cresce e não tem estrutura suficiente para suportar o seu crescimento. Algumas realidades, algumas atividades, algumas ações que são essenciais, que são fundamentais para a igreja, começam a ser comprometidas. E os apóstolos, eles tinham a tarefa principal de pregar a palavra de Deus, e eles não podiam comprometer essa tarefa que somente eles, por determinação de Jesus, poderia fazer naquele período. Capítulo 6, o verso 2, eles dizem: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus. Eles não estão negando a tarefa
dos pobres serem socorridos, mas eles estão reivindicando o dever de proteger aquilo que para eles era a principal tarefa naquele momento, que era a pregação da palavra de Deus. Eles tinham também a responsabilidade de organizarem a igreja. É o que diz o verso 3. Eles propõem à igreja, eles determinam à igreja que fossem escolhidos 7 homens entre ela, para que fossem eleitos a fim de serem encarregados dessa tarefa social. E o final do verso 3 diz: os quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, essa tarefa era uma tarefa que competia aos apóstolos. Eles é quem encarregariam os homens, uma vez eleitos pela igreja, dessa tarefa. Então, o papel dos apóstolos aqui indica também o dever de organizar a igreja. E eles tinham também o dever de exercerem autoridade ou governo. É o que diz o verso 6. Uma vez que aqueles homens foram escolhidos, uma vez que aqueles homens foram eleitos, o verso 6 nos diz que eles foram apresentados aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, nós percebemos neste texto que os apóstolos, eles tinham o dever de pregarem a palavra de Deus, eles tinham o dever de organizarem a igreja, e eles tinham sobre a igreja a autoridade, eles tinham a responsabilidade de dirigirem o governo da igreja naquele momento. E os irmãos entendiam muito bem isso, por isso os homens que foram eleitos foram apresentados diante dos apóstolos, e eles então oficializaram aqui uma atividade que era encarregada por esses oficiais, de cuidar dos necessitados. Dessa maneira, os apóstolos, eles se consagrariam à oração e ao ministério, ou ao serviço da palavra, é a tradução alternativa aqui no texto. Enquanto isso, os diáconos, que a palavra grega é diáconos, não está presente no texto como um título ou como um ofício. A palavra aqui é um servo, é um serviçal, alguém que voluntariamente se apresenta para cuidar de algumas atividades. É um servo. Eles então ficariam encarregados dessa tarefa, e dessa maneira estaria sendo liquidada, silenciada qualquer murmuração, porque a igreja naquele momento estava vivendo uma nova estrutura. Então, esses diáconos, uma vez eleitos pela igreja, eles seriam encarregados, como diz a palavra aqui no verso 2, de servir as mesas. Esta expressão, servir as mesas, era uma referência à ordem da igreja, porque o que nós lemos no verso 1 é que algumas mulheres viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas da distribuição diária, e no verso 3 eles são encarregados pelos apóstolos para essa tarefa. Então, o que os apóstolos estão encarregando os diáconos aqui é uma tarefa de organização da igreja. Enquanto eles pregavam a palavra, os diáconos, então dedicados a essa tarefa, cuidariam da organização para que ninguém ficasse sem assistência. Também é uma referência à assistência aos necessitados. O texto deixa claro que a intenção dos apóstolos era de encarregar aqueles homens para cuidar dos necessitados, das necessitadas, das viúvas, dos pobres. Então, esta é a tarefa essencial dos apóstolos no texto e dos diáconos também no mesmo texto. Ou seja, quanto aos diáconos, o diaconato nasceu para permitir aos presbíteros, aos apóstolos, que se concentrassem na esfera espiritual da igreja. Aqui nós temos a figura do apóstolo. Posteriormente, com o crescimento da igreja, os mesmos apóstolos, eles elegeram, eles orientaram, eles instruíram a oficialização, a implementação de presbíteros na igreja. E esses presbíteros ou episcopos, eles nasceram com a tarefa de pastorearem a igreja sob a determinação dos próprios apóstolos. O que nós temos aqui são as bases de uma organização eclesiástica na igreja primitiva, na igreja do primeiro século. Então,
com esta breve exposição do texto, nós vimos quais eram as tarefas essenciais dos apóstolos diante da igreja e quais eram as tarefas essenciais dos diáconos. Pois bem, segunda parte aqui da nossa exposição é como os homens eles se tornam oficiais na vida da igreja. E nós veremos agora que, de acordo com aquilo que entendemos na Escritura, os homens se tornam oficiais na igreja por desejo de ser um oficial, também por qualificação e também por exame. Então vamos primeiramente tratar sobre o que a Bíblia fala a respeito de desejo. Quem sabe entre nós alguém que aspira o episcopado. Diz 1 Timóteo 3:1 o seguinte: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, e a palavra episcopos no Novo Testamento dá-nos a tradução para a palavra presbítero. Então, se alguém aspira o episcopado ou presbiterato, excelente obra deseja. No capítulo 3 de 1 Timóteo, verso 8, agora referindo-se aos diáconos, o texto começa dizendo: semelhantemente quanto aos diáconos, ou seja, do mesmo modo, tratando-se dos diáconos. Então, o texto deixa claro que o primeiro passo para o presbiterato ou para o diaconato é um desejo por isso, e o desejo para ser um oficial na igreja não é pecado ou mera busca de autopromoção, mas pode ser o resultado de uma intervenção do Espírito Santo no curso de determinados homens dentro da igreja. Então, se você deseja o oficialato na igreja, se você deseja realmente se tornar um presbítero na igreja, um diácono na igreja, em primeiro momento, nós como igreja não podemos precipitadamente interpretar esse desejo como sendo um desejo pecaminoso. De fato, pode ser o Espírito que está movendo o seu coração. E é assim que os missionários são levantados dentro da igreja. É assim que começou a história de Ashton Green Simonton, que veio ao Brasil determinado pela Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ele ouviu o sermão e, ao ouvir o sermão, o Espírito Santo aqueceu o seu coração para vir ao Brasil. Começou com um desejo, um anseio, uma vontade de tornar aquele desejo realidade. O texto de Atos, capítulo 20, 28, Paulo, quando estava se preparando para sair de Éfeso em direção a Jerusalém, onde ele seria certamente preso, e os presbíteros, prevendo isso, alertaram ele. Paulo se despede dizendo a eles: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Em última análise, o homem se torna um presbítero ou diácono porque o Espírito de Deus criou dentro dele um grande amor pelas pessoas, a ponto de sentir uma compulsão para pastorear e servir o povo do Senhor. Sem este profundo desejo vindo do Espírito Santo ao seu coração, nenhum homem pode ou deve ser um oficial da igreja. Imagina no nosso meio homens sendo eleitos para a importante tarefa do pastoreio da igreja e para o serviço social da igreja, sem desejo, sem prazer, sem alegria nessa tarefa. Então nós não podemos permitir que nenhum homem sem esse desejo, sem essa vontade impulsionada pelo Espírito Santo, seja eleito para algum cargo oficial em nossa igreja. O segundo aspecto sobre o qual o homem se torna um oficial na igreja: primeiro, desejo; segundo, qualificação. O Novo Testamento é perfeitamente claro e positivamente enfático ao dizer que somente homens biblicamente qualificados podem ser indicados ao oficialato. Além do desejo, a Bíblia exige que os candidatos sejam encontrados por qualificações objetivas. Tais qualificações exigidas pela Bíblia
dos candidatos protegem a igreja local de homens impulsionados pela autopromoção, porque o caminho para o oficialato da igreja não passa apenas e não é dirigido apenas pelo desejo. Existem critérios que precisam ser observados, e se esses critérios não forem observados, nós permitiremos que homens guiados por desejos maus, pecaminosos, assumam cargos oficiais na igreja, levados, induzidos, impulsionados pela autopromoção, desejo de se promover no meio dos irmãos, de aparecer, de se tornar notado, a fim de alimentar desejos e vontades que são pecaminosas. Homens também guiados por posições de influência e egoísmo, uma vez que o cargo de presbítero, a função do presbítero, bem como do diácono, só pode ser exercidas por homens abnegados, dispostos a abrir mão de uma rotina, de uma agenda e até mesmo de determinadas oportunidades na vida para socorrer a igreja do Senhor quanto ao ensino da palavra e à assistência. Então, homens gananciosos, homens egoístas, esses homens, se não forem confrontados pelos critérios estabelecidos pela palavra de Deus, se nós como igreja, que elegemos os homens que são guiados por desejos, até então bons, talvez até ruins, se nós não submetermos estes homens às exigências das Sagradas Escrituras, nós poderemos permitir que eles assumam cargos guiados por esses desejos. E esses critérios bíblicos são estabelecidos para proteger a igreja de homens maus. Um homem desqualificado biblicamente, ocupando uma posição de liderança, inevitavelmente trará prejuízos à igreja. E Deus, em sua graça, fornece claras e amplas instruções em sua palavra quanto aos aspectos morais e espirituais daqueles que podem ser indicados ao oficialato. E eu trouxe aqui uma lista grande, a lista é grande, destas recomendações das Escrituras que nós precisamos observar no momento da nossa indicação e posteriormente eleição. Indicação e eleição. Então eu separei, organizei em 4 áreas em que estas qualificações precisam ser observadas. Primeiro, qualificações quanto a Deus. Os homens, tanto presbíteros, futuros presbíteros e diáconos, quanto a Deus, devem ser apegados à palavra fiel. 1 Timóteo 3,9, Tito 1,9. Precisam ser justos e piedosos. Tito 1,8. Aptos para ensinar. 1 Timóteo 3,2, 5,17, Tito 1,9. Ele precisa ser apto para ensinar. Eles precisam ser irrepreensíveis, gente acima de qualquer suspeita moral, gente confiável, gente idônea, gente respeitável, gente cujo testemunho inspira a igreja. Ele se destaca não pela sua oratória, não pelo seu poder econômico, não pela sua profissão, ele se destaca pelo caráter no meio da igreja. É gente irrepreensível. Não podem ser neófitos, 1 Timóteo 3,6, ou seja, ele não pode ser novo na fé. Como diz 1 Timóteo 3,10, na sequência do texto, eles precisam ser homens experimentados. Não significa que tem que haver cabelos brancos. Eles precisam ser pessoas experientes, que viveram a fé e amadureceram o suficiente na fé, a ponto de serem capazes de abençoarem, de ajudarem, de auxiliarem outros no caminho do Senhor. Precisam ser pessoas experientes. E quanto a Deus, por fim, precisam ser amigos do bem. Tito 1,8. Então, está acontecendo maldades no meio da igreja. Está acontecendo confusões na vida da igreja. Este homem, candidato a presbítero, candidato ao diaconato, é aquele que no meio da confusão, no meio das guerras, no meio dos conflitos, no meio dos tititis, no meio das ofensas, ele se levanta e promove ações
que são benéficas para a restauração, para a cura e para a ordem da igreja. Ele não fica instigando, ele não fica alimentando o conflito. Ele é amigo do bem, porque ele tem um compromisso com Deus, e ele vive com Deus. Ele é cheio do Espírito Santo e do temor do Senhor. Então, a lista quanto a Deus que a Escritura nos dá: apegados à palavra, justos e piedosos, aptos para ensinar, irrepreensíveis, não sejam neófitos, porém experimentados e amigos do bem. Segundo, quanto aos outros, o que a Escritura recomenda que observemos sobre aqueles que desejam o oficialato na igreja? Primeiro, eles devem ser homens de uma só palavra. Se ele prometeu, ele cumpre. Homens de uma só palavra, pessoas que se pautam na verdade, pessoas que não dão ouvidos à mentira, pessoas que não são fáceis de enganar, porque são pessoas baseadas numa palavra, e a palavra sobre a qual eles se baseiam é a palavra da verdade. Homens de palavra. Segundo, são homens respeitáveis. Ele não vive na dúvida, na obscuridade de determinadas condutas e comportamentos que para a comunidade são questionáveis. E a preocupação da Escritura para esse ofício, seja do presbítero ou do diácono, é que sejam levantados, que sejam eleitos aqueles que se tornarão padrão aos fiéis, aqueles que se tornarão referência aos fiéis. Então não podem ser eleitos pessoas cuja conduta, cujo testemunho não seja respeitável dentro da comunidade. Terceiro, eles precisam ser hospitaleiros. A hospitalidade neste contexto era algo extremamente importante, porque não havia hotéis, não havia pensões no contexto da Palestina, e as pessoas elas viajavam muito de um lado para o outro, e a hospitalidade não era apenas receber alguém na sua casa, era o testemunho de pessoas piedosas, generosas, com seus corações abertos, prontos para atender às necessidades dos necessitados. E essa recomendação se aplica não apenas aos diáconos, mas também aos presbíteros. Precisam ser homens generosos, precisam ser homens doadores, homens que sejam realmente sensíveis às necessidades dos outros. Eles precisam ser inimigos de contendas. 1 Timóteo 3,3. Não violentos, porém cordatos. 1 Timóteo 3,3. Tito 1,7. Tem bom testemunho dos de fora, não somente aqui dentro da igreja, mas se fizermos uma investigação no caminho que esses homens percorrem no meio da semana, nós precisamos encontrar um rastro de boas considerações a respeito dele, elogios, por causa da conduta provada de serem homens de Deus lá fora, na comunidade, na maneira como tratam os negócios, na maneira como tratam os seus patrões, na maneira como tratam os seus funcionários, na maneira como trata aqueles que te cercam na faculdade, nos estudos, aqueles que te veem, como eles dariam testemunho, como eles falariam a seu respeito. Isso precisa ser examinado pela igreja antes da indicação e antes também da eleição. Eles não podem ser arrogantes. Tito 1,7. Eles ocuparão funções de destaque na vida da igreja. E eles não podem ser arrogantes, porque é muito fácil se posicionar diante da igreja e alimentar vaidades, alimentar o orgulho e começar a achar que é importantíssimo e insubstituível na vida da igreja, a ponto de se apegar ao cargo e não abrir mão daquele cargo de modo algum, porque ele julga ser essencial para a vida da igreja e acha que é melhor do ponto de vista também espiritual. Não, homens que às vezes têm muitas dessas indicações, mas que dão provas de arrogância, sinais de homens orgulhosos, eles não podem ser indicados para essas funções importantes na vida da igreja.
Não podem ser cobiçosos de sórdida ganância, 1 Timóteo 3:8 e Tito 1:7. E esta referência está relacionada ao diaconato lá em 1 Timóteo. Porque naquele contexto, os diáconos que recebiam dos apóstolos as doações para serem distribuídas aos necessitados, aos pobres, se eles fossem orientados por uma ganância, por uma sórdida ganância, ao receber as doações, eles poderiam corromper, fraudar, eles poderiam desviar as verbas, as contribuições dos santos, para benefício próprio e não para benefício da igreja. Então esses homens, eles precisavam ser provados pela igreja como homens não cobiçosos de sórdida ganância, é o que diz o texto de 1 Timóteo 3:8 e Tito 1:7. Então, quanto a Deus, já foi dito, quanto aos outros, homens de uma só palavra, respeitáveis, hospitaleiros, inimigos de contendas, não violentos, porém cordatos, que tenham bom testemunho dos de fora, não arrogantes, não cobiçosos de sórdida ganância. Quanto aos outros. Agora, com relação a si mesmos, o que a Escritura recomenda como qualificações que precisam ser observadas desses homens? Primeiro, eles precisam ter domínio de si, Tito 1:8. Homens equilibrados, serenos, que não se abalam, não se escandalizam e que não reagem a qualquer situação. São homens que têm domínio de si, que pensam bem antes de pronunciar qualquer palavra na vida da igreja ou mesmo nas reuniões de concílio a que pertencem. Segundo, devem ser homens temperantes, 1 Timóteo 3:2 e 8. Homens não avarentos, 1 Timóteo 3:3. Homens sóbrios, 1 Timóteo 3:2, Tito 1:8. Homens não irascíveis, homens que não se entregam à ira facilmente, homens que não se indignam por qualquer coisa, porque são homens maduros na fé e sabem como lidar com determinadas situações sem perder o controle por causa da ira. Não dados ao vinho, 1 Timóteo 3:3 e 8, Tito 1:7. Homens que não têm um testemunho de serem alcoólatras, mesmo que nos bastidores diante da esposa e dos filhos. Homens não dados ao vinho. Já vimos quanto a Deus, quanto aos outros, em relação a si mesmos, mas a Bíblia fala também de algumas qualificações relacionadas à família destes homens. Diz que, em primeiro lugar, em 1 Timóteo 3:2 e 12 e Tito 1:6, que eles precisam ser homens de uma só mulher. Homens de uma só mulher. Então, ao indicar qualquer nome, a igreja precisa examinar essas qualificações. A primeira igreja presbiteriana de Goiânia não recebe indicações de homens que vêm de segundo, terceiro, quarto, quinto casamentos. Por quê? Porque o entendimento teológico que nós temos é que o casamento, ele é um só aos olhos de Deus. O cônjuge com quem você faz aliança, é um só diante de Deus. Esses homens precisam ser casados, precisam ser maridos de uma só mulher. E a razão é muito fácil de nós compreendermos na Escritura. Já foi dito, esses homens serão colocados em posições de destaque na vida da igreja. E eles precisam ser colocados como referencial do propósito divino para a vida da igreja. Eles não podem ser apresentados para a igreja como modelos de uma constituição conjugal que, biblicamente, é conflitante. Segundo, eles devem ser homens que governem bem a própria casa. 1 Timóteo 3:4 e 12, Tito 1:6. E a lógica aqui do apóstolo Paulo a Timóteo, sobre essa qualificação de governar bem a própria casa, está presente no texto. É porque se ele não consegue administrar bem a sua casa, do ponto de vista da liderança espiritual, se ele não consegue administrar bem a sua casa, como ele conseguirá administrar, governar a igreja que é muito maior?
O princípio é: se não é possível ser fiel no pouco, sobre muito ele não conseguirá muito mais. Então o critério da Escritura é que ele governe bem a sua própria casa. E por fim, que tenham filhos obedientes. 1 Timóteo 3, 4 a 5 e 12 e Tito 1, 6. Os filhos destes homens precisam ter o testemunho diante da igreja de serem filhos obedientes aos seus pais. A Escritura, quando você pega todas as qualificações relacionadas a Deus, aos outros, a si mesmos e à família, quando você coloca isso tudo diante dos seus olhos, é possível que você chegue à conclusão de que não existem esses homens entre nós. Que não existem esses homens entre nós. Mas existe quando o Espírito Santo genuinamente levanta esses homens, quando o Espírito Santo impulsiona esses homens diante de nós. E olhando para os critérios bíblicos, nós vamos perceber que eles podem não ser finais, mas eles podem ser tratados como princípios. Homens que têm estes sinais, homens que têm estes princípios, homens que estão crescendo neste caminho, podem ser homens indicados pela igreja. O que nós não podemos negociar de maneira alguma são os princípios, porque quando você olha homem de uma só palavra, esse princípio ele não é absoluto, porque nós pecamos. Nós falamos uma coisa aqui diante dos outros numa reunião, na frente das pessoas, mas depois nos bastidores nós falamos o contrário, porque não queremos nos comprometer com ninguém. Vira e mexe, nós somos flagrados com esse tipo de comportamento. Mas o que nós precisamos observar, se este homem é um homem que teme ao Senhor, que se arrepende do mal que comete e que está disposto a reparar o erro que ele cometeu. São princípios, e eles não são critérios finais e absolutos que precisam ser observados nos outros, porque nós não temos essas qualificações absolutamente cumpridas na vida de ninguém, mas eles servem como orientações quanto a princípio de conduta no meio da igreja. Nós já falamos aqui sobre o desejo, as qualificações, e agora o exame que precisa ser praticado pela igreja quanto a esses homens que querem se tornar oficiais na vida da igreja. Deus requer do presbítero ou diácono uma tarefa muito séria. Por esse motivo, ele deve ser alguém que se destaca, não pelo seu status social na igreja, devido à sua gradação acadêmica, financeira, material e até mesmo histórica. Gente que está na igreja já há muitos anos, e aí, ingenuamente, a igreja pode chegar à conclusão de que, como ele é um membro antigo, ele merece o cargo de presbítero. Esse não é o exame correto orientado pela Escritura para este propósito. Mas eles devem se destacar no caráter e na espiritualidade. Neste sentido, examinar os candidatos ao presbiterato é uma tarefa necessária à igreja. 1 Timóteo 3,10 diz: também sejam estes, se referindo aos presbíteros e diáconos, também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Também sejam estes primeiramente experimentados, no sentido de examinados. O texto de 1 Timóteo 5, 22 a 25, nos ensina que a avaliação humana quanto ao caráter e ações é necessária para evitar que pessoas erradas ocupem posições de responsabilidade na liderança da igreja. Os presbíteros e diáconos, como oficiais da igreja, naturalmente necessitam ser avaliados quanto ao desejo e qualificações para as funções indicadas. Precisam ser receptivos a todos os membros da igreja que necessitam fazer perguntas ou solucionar dúvidas com respeito a eles mesmos, a fim de aprovarem ou não o candidato em ocasião oportuna. Então, se você sente o desejo de ser um oficial da igreja,
seja para o presbiterato, seja para o diaconato, esse desejo pode estar vindo do Espírito Santo. Isso precisa ser considerado, ou não. E a maneira de saber sobre, discernir sobre esses sentimentos do coração, é olhando para as qualificações das Escrituras, e a igreja pode te ajudar nesse aspecto. Qualificações quanto a Deus, quanto aos outros, quanto a si mesmo e quanto à família. Você preenche esses requisitos? Você está dentro destas exigências divinas para o oficialato na igreja? Se sim, o terceiro e último passo é o exame que a própria comunidade fará a seu respeito. E esse exame, ele é, portanto, necessário para que o seu nome seja indicado. Você não se indica, mas a comunidade, olhando esses critérios, deve indicar o seu nome. Se você é alguém que se destaca quanto ao caráter e à espiritualidade, quanto à abnegação, o desejo, o impulso e a disponibilidade para pastorear e servir a igreja do Senhor, o seu nome será indicado mediante um exame e, por fim, eleito ou não, de acordo com aquilo que o Espírito revelará através da Assembleia que se reunirá para esta finalidade. Pois bem, já vimos aqui os princípios organizacionais da igreja primitiva que orientaram o nascimento do ofício, futuramente do presbiterato, e também do diaconato. Já vimos aqui como o homem se torna um oficial na igreja do Senhor, presbítero ou diácono. E agora, nós precisamos observar o que a nossa Constituição, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, diz a esse respeito. O nosso sistema de governo é orientado pela Escritura. E pela Escritura nós temos um regimento interno que orienta toda a parte administrativa da igreja, que é a nossa Constituição. Essa Constituição deve ser lida por todos os membros da igreja. Ninguém, membro de uma igreja, pode deixar de ler esse documento. Esse documento está disponível em nosso site. E a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil fala a respeito da função do presbítero e do diácono. Antes da posse, antes da eleição, os candidatos são examinados pelo conselho. E esses assuntos são tratados com esses candidatos. Eles precisam revelar o compromisso de, uma vez eleitos, obedecerem aquilo que a Escritura diz quanto ao seu ministério na igreja, observando também o que a Constituição da nossa igreja diz. E a Constituição da nossa igreja, no artigo 50, referindo-se ao presbiterato, diz o seguinte: o presbítero regente, porque nós temos nas Escrituras esta noção de que o presbítero é o que nós chamamos aqui de pastor e aquele que nós chamamos de presbítero. O pastor, biblicamente falando, é aquele dedicado ao ensino, por isso ele é chamado de presbítero docente. Ele é alguém preparado por Deus, chamado por Deus, ele se dedica, ele se esforça ao ministério da palavra. E nós temos também os presbíteros regentes, que são aqueles que, juntamente com o pastor, se encarregam da administração da igreja. Então, diz o artigo 50, o presbítero regente é o representante imediato do povo, por ele eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. O artigo seguinte, artigo 51, fala para nós quais são as tarefas desse presbítero. Diz o seguinte: compete ao presbítero levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Então a própria Constituição, ela nos ajuda a entender que esse presbítero é aquele que trata pessoalmente de necessidades pastorais da igreja. Ele pessoalmente se envolve, ele procura, ele vai atrás, ele se esforça. Ele não apenas fica dizendo: pastor, está acontecendo isso, isso e isso na igreja, vai lá resolver.
Segundo o que rege a nossa Constituição, antes disso acontecer, o presbítero precisa se esforçar para tratar a situação. E caso ele não consiga pastorear determinadas situações, aí sim é que ele deve caminhar para o pastor. Segundo, auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Então, a visitação não é um encargo apenas do pastor. O que diz a nossa Constituição é que as visitas é encargo de todos aqueles que forem eleitos para o presbiterato na igreja. É uma responsabilidade também do presbítero, e a igreja precisa observar isso como critério. Se a pessoa que você quer indicar ao oficialato é alguém que visita, é alguém que se dedica ao pastoreio da igreja, se ele tem esse testemunho, porque não pensa a igreja que a pessoa que não tem esse testemunho, que não tem essas qualificações, passará a ter depois que for eleito. Não terá. E a igreja poderá sofrer, por consequência, prejuízos de uma indicação ruim e também por uma eleição que não deveria acontecer. Terceiro, instruir os neófitos, os mais novos na fé, responsabilidade, segundo a nossa Constituição, dos presbíteros. Consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude da nossa igreja. Isso precisa ser observado pela igreja. É isso que diz a nossa Constituição. Diz também que eles devem orar com os crentes e pelos crentes. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Perceba, como diz o artigo 50, o papel do presbítero é de auxiliar o pastor. Por que o presbítero regente tem essas funções? Alguém poderia dizer, mas espera aí, essas funções não são funções do pastor? É claro que sim, caso o presbítero não consiga mais tratar essas situações. Porque segundo o que nós já examinamos na Escritura, o presbítero docente, que é o pastor, ele precisa se dedicar às orações e ao ministério da palavra. E ele é auxiliado pelos presbíteros, porque o pastor que fica a semana inteira cuidando de questões administrativas e fazendo visitas, hospitais e tudo mais, ele pode, por consequência, por uma má administração de tempo, não encontrar oportunidade para se dedicar na palavra. E é ele que tem a responsabilidade de instruir a igreja, de ensinar a igreja. Ele deve estar disposto a visitar os doentes, os enfermos. Ele deve estar disposto a tratar das questões pastorais da igreja, e é função também dele, mas ele precisa priorizar a dedicação ao ensino da palavra de Deus. E nesse sentido ele conta com os presbíteros, e ambos pastoreiam a igreja. A nossa Constituição, no artigo 51, também diz que é responsabilidade do presbítero distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, e representar o conselho no presbitério, no sínodo e no Supremo Concílio. E no presbitério de Goiânia, presbitério que nossa igreja é jurisdicionada, nós temos lá 2 presbíteros que representam os interesses da igreja dentro do presbitério. A nossa Constituição fala sobre os presbíteros, sobre os deveres dos presbíteros, mas fala também sobre os diáconos. Artigo 53 diz o seguinte: o diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, ou seja, o diaconato, ele está sujeito ao conselho. Ele não está na mesma categoria de autoridade na vida da igreja. O diaconato, ele está sujeito ao conselho e é supervisionado por este, para dedicar-se especialmente, primeiro, à arrecadação de ofertas para fins piedosos. Segundo, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos. Então a junta diaconal, os diáconos precisam estabelecer uma organização que oriente o cuidado, como diz a nossa Constituição, dos pobres, doentes e inválidos da nossa igreja. Quarto, a manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino. E sexto, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus
e suas dependências. Então a parte administrativa, patrimonial da igreja é também um encargo dos nossos diáconos. E eu gostaria de encerrar esta instrução à igreja nesta manhã, agora fazendo algumas aplicações. Como a igreja deve tratar este assunto? Já vimos aqui os princípios que orientaram a organização da igreja no primeiro século. Já vimos aqui como um homem se torna um oficial da igreja: desejo, qualificações e exames. Vimos agora o que a Constituição da nossa igreja diz a respeito desta função, desse ofício na vida da igreja. E eu gostaria de encerrar dando algumas orientações práticas para a igreja sobre como tratar este assunto. 4 orientações. Primeiro, entender que a autoridade do presbítero é uma autoridade espiritual e não eclesiástica, como fundamental para a existência ou continuidade da igreja. Isso é uma questão fundamental para nós. A autoridade dele é uma autoridade espiritual, muito mais do que qualquer autoridade que possa ser traduzida como autoridade eclesial. Não se trata, o cargo, ele só existe por causa da função e das qualificações destes que ocupam o cargo. Então a autoridade não está no cargo, a autoridade está na vida. O que deve ser observado não é apenas o cargo, porque tem muita gente que ocupa o cargo e não tem autoridade. Tem muita gente que ocupa o cargo, ocupa a posição de liderança, mas não são pessoas cujo testemunho e caráter inspiram os outros. Infelizmente, o que deve ser observado é a autoridade na vida da pessoa, é o caráter da pessoa, é o testemunho da pessoa. E é justamente aí que nós encontramos a autoridade de Deus sobre a vida do oficial. Segundo, como a igreja deve tratar esse assunto? Conferir quais são as responsabilidades do presbítero e do diácono. A Bíblia nos fala muito sobre isso. Os presbíteros ocupam cargos que são administrativos, pastorais, educacionais, oficiativos e representativos. Os diáconos, socorrer os pobres da igreja local, manter a ordem das atividades da igreja e gerir, administrar doações e recursos financeiros para esse fim. Terceiro, deve realizar um exame cuidadoso para verificar se a vida do candidato confere com as qualificações exigidas por Deus pela Bíblia. Essas qualificações precisam ser observadas no momento em que você vai indicar e no momento em que você vai eleger na ocasião da assembleia. E em último lugar, a igreja precisa indicar aqueles nomes que, uma vez eleitos em assembleia, seguramente serão responsáveis em suas funções, com base nas qualificações bíblicas e no testemunho diante da comunidade. Voltando ao nosso texto de Atos, capítulo 6, eu gostaria de ler os 2 últimos versos, verso 6 e verso 7, que dizem assim: apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Esse pareceu bem àquela igreja. A organização da igreja exige a qualificação e a imposição de homens chamados por Deus para tarefas tão importantes, tão essenciais. Se a igreja for uma igreja bem organizada, na qual cada oficial cumpre a sua tarefa, a sua responsabilidade, de acordo com as orientações teológicas que nós temos nas Sagradas Escrituras, a igreja será beneficiada, a igreja será abençoada, a igreja crescerá para testemunho daquilo que o Espírito Santo estará fazendo no meio dela. E a nossa oração é para que toda a primeira igreja presbiteriana de Goiânia, observando as instruções da palavra de Deus quanto a esses ofícios e oficiais, possa indicar nomes e eleger nomes que seguramente
cuidarão do pastoreio e da assistência dos santos. Vamos orar? Vamos orar por este momento de preparação da igreja para a Assembleia dos Oficiais. E em seguida estarei impetrando a bênção.